Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar com os amigos e irmãos em Cristo coisas preciosas que tenho aprendido na Palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre uma coisa interessante que encontramos na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Um jovem rico, uma pessoa de destaque, como diz o texto, que encontrou-se com Jesus, teve um encontro com Jesus e saiu triste. Como pode alguém sair triste de um encontro com Jesus? É possível. É possível porque muitas vezes pessoas vão buscar em Jesus aquilo que de fato não podem encontrar em Jesus. Gostariam de encontrar, mas não encontram. E às vezes então eles se decepcionam, se frustram. Foi o caso desse jovem. Vamos ler a história que está em Lucas 18, de 18 a 23, diz assim a palavra de Deus. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E diz a palavra de Deus que ele se retirou, não aqui em Lucas, mas nos outros dois evangelhos, onde a mesma história é narrada. Como pode alguém, então, é a pergunta que eu repito, sair triste de um encontro com Jesus? Por que que esse moço saiu triste? Diz aqui que ele ficou muito triste. E então nós aprendemos aqui que por pelo menos 3 razões ele tinha para sair triste. A primeira delas é que ele não recebeu a resposta que ele esperava. Ele saiu triste porque não recebeu a resposta que esperava. E que resposta é essa? A resposta desejada por ele é que ele já estava fazendo tudo o que precisava para entrar no reino de Deus. Ele era um homem religioso, ele era um homem abençoado. Religioso porque, como ele mesmo disse a Jesus, ele cumpria os mandamentos. Desde a sua juventude, aqui no caso, quer dizer, desde a adolescência, a infância, né? Desde o momento em que ele, conforme o costume judeu, lá pelos 13 anos de idade, ele assumiu a sua responsabilidade como um homem judeu. Então, esse era um rito da religião judaica e desde então ele procurava cumprir os mandamentos. Aliás, ele afirma mesmo, não, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. E ele, segundo o conceito dos judeus daquela época, não só
dos judeus, mas até do povo em geral, né? E até hoje as pessoas têm essa mesma ideia, né, de que um homem rico é um homem abençoado por Deus. Tanto é que na continuação dessa história, que Jesus, vendo que ele saiu triste porque era riquíssimo, Jesus disse que era muito difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. E os seus discípulos perguntaram: bom, se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, então quem é que pode ser salvo? Porque se um rico, que é um homem abençoado por Deus, então a riqueza era, vamos dizer assim, a comprovação de que ele era um homem abençoado por Deus. Então a resposta que ele desejava é que tudo que você precisa fazer, você já está fazendo. Mas é interessante que nesta mesma passagem, quer dizer, nesse mesmo capítulo 18 de Lucas, Lucas narra outro acontecimento que pais e mães estavam trazendo crianças a Jesus para que ele as abençoasse, né? Então os discípulos não gostaram daquilo e estavam repreendendo esses pais, mas Jesus disse: não, deixem que elas venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Quer dizer, daqueles que são como as crianças é o reino de Deus. E ele completa: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus queria dizer é que não é preciso fazer nada para entrar no reino de Deus. Quer dizer, de certa maneira, Jesus já tinha respondido anteriormente a pergunta daquele homem. Ele perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, então, já tinha dito antes: nada. Você tem que fazer como uma criança. A criança não faz nada, ela recebe tudo, ela é dependente. Então você tem que ser dependente da graça de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo, porque Deus já fez tudo o que precisava para você ser salvo. Ele enviou o seu Filho e ele deu o seu Filho na cruz para morrer em seu lugar, para que você seja salvo. Então é só receber. Não precisa fazer nada. Mas a segunda razão porque ele saiu triste daquele encontro com Jesus é que o Senhor Jesus expôs a sua verdadeira condição. De propósito, Jesus não mencionou os primeiros 4 mandamentos da lei. Ele só mencionou, na verdade, ele mencionou apenas 5 dos 10 mandamentos, né? Os primeiros 4 e o último Jesus não mencionou. Os primeiros 4 mandamentos se referem ao relacionamento do homem com Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz: não farás imagem nenhuma da divindade. O terceiro mandamento diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento diz que o homem precisa separar um dia inteiro para adorar a Deus toda semana. E o último mandamento é aquele que diz: não cobiçarás. Esse era o grande problema daquele homem. Jesus expôs essa condição triste dele, porque ele era um idólatra das suas próprias riquezas. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus diz que não dá
para servir a Deus e servir as riquezas. Ambos, melhor dizendo, né, são deuses exigentes que exigem dedicação total. Então, ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. No versículo 23, diz aqui que ele, ouvindo essas palavras de Jesus, ele ficou muito triste porque ele era riquíssimo. Ele era idólatra. Idólatra é aquele que adora outra pessoa que não um verdadeiro Deus, que adora um ídolo. O ídolo dele eram as suas riquezas. E por que ficou exposta essa situação dele? Porque Jesus disse para ele assim, você realmente é virtuoso, você tem cumprido os mandamentos, eu gostei de você, mas falta uma coisa em você, falta uma coisa para você fazer, já que você quer fazer alguma coisa. Então você vai lá, volta para sua casa, levanta todos os seus bens, vende tudo, dê o resultado da venda, o dinheiro que você apurar, dê para os pobres e depois venha para me seguir. Mas para ele renunciar à riqueza que ele tinha, as riquezas, melhor dizendo, no plural, né, era muito difícil. Deviam ser muitos bens, né? Então, por isso Jesus não mencionou o último mandamento, que é não cobiçarás. A cobiça, o desejo de ter coisas e ter mais coisas é realmente um problema sério que impede o homem de adorar e servir a Deus de verdade e de entrar no reino dos céus. A outra razão, e a última razão que queremos citar aqui, porque ele saiu triste da presença de Jesus, daquele encontro com Jesus, é que ele não conhecia e nem quis conhecer de fato a Deus. Quer dizer, ele não conhecia Deus verdadeiramente e também não quis conhecer. Ele começa a sua conversa com Jesus dizendo, bom mestre, e Jesus então já coloca em xeque as suas intenções, porque ele pergunta para o homem, Jesus pergunta para o homem, por que você me chama de bom? Você sabe realmente quem é bom? Bom é só Deus. Só Deus é bom. Mas ninguém é bom. Um dos grandes problemas da humanidade é essa questão que as pessoas pensam que são boas pessoas, mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então só há um ser bom, que é Deus. E evidentemente Jesus Cristo, como Filho de Deus, é a expressão exata da imagem de Deus. Jesus Cristo também é bom, é santo e puro. Porém, longe dele de ter essa ideia a respeito de Jesus. Então ele não conhecia Deus e também não foi capaz de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Outra coisa também, né, outra coisa que denota que ele não conhecia a Deus verdadeiramente, é que ele não colocava Deus como a prioridade número 1 da vida dele. Quer dizer, ele não entendia que somente Deus é importante. E ele deixou isso bem claro quando ele fez a sua escolha. Jesus disse para ele, você joga fora você dispensa as suas riquezas, ajuda quem precisa e depois vem me seguir, já que isso é importante para você. Mas
Deus não era importante para ele. Né? E a outra coisa também que denota que ele não conhecia verdadeiramente a Deus é que ele não foi capaz realmente de seguir a Jesus e de fazer aquilo que Deus exige. Ou melhor dizendo, em outras palavras, né? Ele não entendia como muita gente hoje não entende que somente Deus salva a nossa vida de verdade. Não é ter riquezas, não é ter posição social, não é ter títulos que nos faz felizes. O que nos faz felizes é ter Deus no coração. O que nos faz felizes é tirar do nosso coração tudo aquilo que nos impede de realmente servir e amar a Deus. Porque só Deus é que realmente pode nos salvar. Só Deus é o único que deve ser número 1, prioridade número 1 na nossa vida. Então, ele saiu triste da presença de Jesus porque ele não conhecia a Deus e não quis conhecer Deus verdadeiramente. E isto foi muito ruim para ele, porque ele, apesar de procurar a pessoa certa, né, procurou Jesus, que era a pessoa certa, não resolveu o seu problema, porque não quis fazer a coisa certa, ele não fez a coisa certa. Jesus disse para ele assim, você quer saber o que é certo? Você quer saber o que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Então, o que é certo é você vender tudo que você tem e dar o dinheiro aos pobres, ter um tesouro no céu, porque onde, como disse Jesus lá no Sermão da Montanha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, e depois então você venha me seguir. Essa é a coisa certa. Se você quer saber qual é a coisa certa, é essa. Então Jesus era capaz de dizer a ele, como é capaz de dizer a qualquer ser humano neste mundo, a coisa certa a fazer. O problema é que ele não quis fazer a coisa certa, por isso ele saiu triste da presença de Jesus. Uma coisa muito interessante aqui que eu queria ressaltar também. Hoje em dia, certos pregadores, certas igrejas e certa teologia, né, que inverteu essa palavra de Jesus aqui. A palavra de Jesus é: vai e vende tudo que você tem. E essas igrejas hoje estão dizendo: vai e compra tudo que você puder. É a chamada teologia da prosperidade. Porque, inversamente ao que Jesus ensina nessa passagem, para esse moço, eles creem que a pessoa abençoada é aquela que adquire bens materiais, a pessoa que enriquece, a pessoa que prospera em termos materiais. Mas a palavra de Deus diz: vai e vende tudo. Não, vai e compra tudo. Não é? Então, vender tudo significa deixar para trás, abandonar, dispensar tudo aquilo que impede você de adorar e de servir a Deus, que impede você de deixar que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Então, se há alguma coisa impedindo você de servir a Cristo nesse momento, faça o que Jesus disse. Abandone isso, dispense isso, deixe de lado e venha seguir a Jesus. Que Deus
nos abençoe.